Bom dia para todos. Quem for chegando, depois pode assistir a aula gravada para fazer a correção do exercício no caderno, né, de orações. Bom, nós vamos corrigir as orações, quem ficou para casa, e o período, né? Se é período simples por coordenação, se é período composto, perdão. Se é período simples, oração absoluta, ou se é período composto por coordenação ou subordinação. Né? O que nós estamos trabalhando, então, é período composto por coordenação e por subordinação, tá? Nós paramos na letra C. Alguém que abriu o fone e falar alguma coisa, que conseguiram fazer, não conseguiram, estão com dúvidas, hein? Alguém quer falar? Professora, exercício avaliativo é até quando de português? Até dia 14. Até dia 14. Tá, okay. Vou aumentar de novo. Deixa eu botar só a Gabriele aqui. Olha só, o exercício avaliativo que eu coloquei lá na plataforma para vocês, vai até o dia 14. Cai no sábado. Sábado, se vocês não fizerem o exercício avaliativo até o dia 14, eu vou tirar o link, tá? Então, não tá difícil, mas você tem que fazer com calma, com cautela, fazer com tranquilidade. Eu estou dando prazo, desde semana passada, eu estou dando um prazo para vocês até sábado. Foi até Nicolas, né, da 81, que me pediu, professora, dá um prazo até maior. Tudo bem, botei até sábado. Agora, professora, eu não tive tempo de fazer. O que é isso? Vocês estão tendo aula online, vocês estão em casa, tem que ter um tempinho, sim, ao invés de ir para a rua, se aglomerarem, né? Porque o problema do Covid está aumentando. Vai fazer atividades avaliativas. Essa nota vai ser somada com a prova final, dividido por 2. Outra coisa que eu quero falar para vocês. O trabalho desta classe já tem mais de uma semana, vocês têm tempo de sobra para ler. Dia 18, vou postar um trabalho também, vou mandar o link para vocês. E vocês, vai ser depois da minha aula que eu vou postar o link, tá? E cai numa quarta-feira, terminou a aula, eu vou postar o link para vocês, e vocês vão ter um prazo também. Vocês vão ter até uma data X para ir lá na plataforma fazer. Vocês estão tendo oportunidade demais, gente. E geralmente o prazo de testes, de prova, de trabalho, tudo 24 horas ou 48, acabou. 24 horas, postei hoje, amanhã já estou tirando, então 48 horas, acabou. Vocês estão recebendo prazo de mais de uma semana. Aquele que não fizer, a gente vai me desculpar a expressão que eu vou usar, mas é relaxamento do aluno, porque já está desde semana passada postado lá para vocês. Vocês já tiveram tempo de fazer aos poucos, pegar o caderno, pegar o livro, estudarem para ir lá fazer a atividade avaliativa. Aí, quer dizer, aí o aluno fica, mas eu não vi, gente, assiste a aula gravada, aí eu não assisti a aula. Pega a aula gravada e assiste. Vocês não têm tempo para isso. Se não tem, arruma um tempinho, vocês estão em casa, esse horário é o horário de escola. Vocês estariam na escola lá. Então, pegue esse horário que vocês estão em casa, estão assistindo aula, acabou a aula, almoçam, descansam, vão fazer as atividades. Já não estão fazendo muito dever de casa, né? Não dá para ver direito. Alguns tentam, outros nem sequer abrem o caderno para fazer. Muitos não entenderam a matéria, aí fica sem entender, porque não abre o fone para dizer, professora, dá para explicar de novo? Professora, tira a dúvida para mim. Professora, tem questões lá que eu tentei fazer, não consegui. Dá para a senhora explicar para mim a matéria? Gente, e que é isso? Abre o fone. Eu não quero abrir a câmera. Tudo bem. Professora, dá para a senhora explicar? Estou com dúvidas. Ninguém pede explicação para tirar. Só alguns alunos que abrem o fone e dizem, professora, eu não entendi. Como sábado. Sábado foi a turma 81. Júlia me pediu explicações, que ela estava em dúvida mesmo. Quando eu acabei, eu expliquei tudo para ela, para a turma inteira. Ela falou, obrigada, professora, eu já consegui entender. Então, não custa nada abrir o fone e dizer, professora, dá para a senhora tirar as dúvidas, eu não estou conseguindo fazer a questão tal, eu não estou conseguindo entender o que é um período composto por coordenação, por subordinação, não sei diferenciar. Tem que abrir o fone, gente. Poxa, essa turminha participava bem aberta. Ultimamente, a 82 não está participando muito, não. Vocês sabem disso. Quando começamos a aula online, abri o fone, lia junto comigo.
textos, davam respostas certas ou erradas, mas davam resposta das tarefas. Agora é sinal que não estão nem fazendo os deveres de casa, né? Bom, vamos abrir, então, o meu caderno, tá? Vamos pegar a primeira oração que faltou para a gente corrigir, foi da C em diante. Nós fizemos a A, eu dei a A como modelo. Bom dia para quem está chegando, bom dia, Adri, bom dia, Ana Clara, né? Bom dia, Kailane, Gabriele. Deixa eu colocar aqui, Ana Clara. Eu anoto dos alunos que assistem aulas que não assistem. Por quê? Bom dia, Regina. Bom dia. Não tem como reclamar, né? Ah, professora, eu não consegui entender a matéria, mas não veio uma aula. Não assiste, prefere ficar dormindo, como é que vai entender? Não vai, né? Estou dando uma bronca na turma, tá? Por quê? Abra um fone. Professora, explica de novo. Professora, eu não entendi, o exercício está lá. Eu fui lá no exercício, só tinham 3 respostas. Agora eu vou encontrar mais. 3 respostas. E já está postado desde semana passada. Não tem como. Como é que vocês querem aprender alguma coisa se não tem esforço? Tudo na vida precisa de esforço. Se a gente não fizer um esforço, o que vai ser do nosso futuro? Nada, né? Nada. Como se diz o ditado, um zero à esquerda, né? A gente não faz esforço nenhum, não quer aprender nada, tá? Vamos tentar, pelo menos. Vamos lá. A oração que ficou para casa no caderno. É uma matéria do ano que vem, a matéria de ensino médio, vocês têm que aprender, gente. Não tem como. E a aula online, vocês vão desculpar o que eu vou falar, mas está melhor do que em sala de aula, porque sala de aula vocês estão tendo, olha para o outro, o professor está explicando a matéria, você está de olho no outro, você atende o chamado do outro, fica disperso. Ah, estou disperso, eu não prestei atenção, não consegui aprender, porque se distrai em sala. E aqui é vocês sozinhos em casa. Então, com a câmera ligada, ou com a máquina ligada e assistindo aula, não tem como você ficar disperso com o outro, bater papo com o outro, conversar com o outro. Dá para aprender tranquilo. A minha preocupação era como vocês iam conseguir aprender em aula online, né? Que foi tudo novo para a gente. Mas eu consegui. Ficou legal, está todo mundo aprendendo, todo mundo conseguindo. Mas para isso, eu tenho que abrir o fone, porque se eu não abrir o fone e me manifestar, como é que eu vou saber que eu consegui aprender? Todo mundo prefere, o Ana Clara, aula presencial, até eu não estou mais aguentando trabalhar online. Por mim, eu já estava em sala há muito tempo, seja de máscara, seja com aquela viseira, eu estaria em sala com vocês. Só que a gente não pode, a gente depende de decreto do prefeito, a gente não tem como, né, fugir da lei. Não é só o Aragão que não está voltando, é todas as escolas. Eu trabalho em Niterói, a gente já vai fechar o ano em aula online, não tem como voltar. O mesmo questionário que vocês responderam, os pais responderam aqui, responderam lá também. E tem muitos pais que são cardíacos, problema, e nós sabemos que se voltarmos, vai se propagar cada vez mais, já está se propagando. Por quê? Por causa das aglomerações, né, que os jovens estão fazendo. Ah, e é um vírus que eu não aconselho, sinceramente, para ninguém. É muito triste. Tive uma conhecida há pouco tempo, menina nova, de 20 anos, muito mal. Ela teve entre a vida e a morte, todo mundo na família chorando, rezando por ela. Ontem ela saiu do hospital, graças a Deus, não precisou mais de aparelho respirador, e gente jovem. E não é só ela, não. Ela porque eu conheço. Recebi a ligação dos pais. Agora, e os que a gente não sabe, né? Que a gente não tem contato? É muitos jovens, e os jovens estão encarando isso aí de aglomeração, de shopping, não sabe o que espera. É um problema sério. Muitas vezes não acontece, para um não acontece nada, mas para o outro fica mais grave. Muitas vezes o outro, coitado, leva até a morte. Isso aí depende de cada organismo. Então, gente, todo mundo quer presencial, eu também quero, eu não aguento mais trabalhar online. Está muito cansativo. Eu falei para a Gilberto no primeiro tempo, nós estamos trabalhando mais do que se eu estivesse em sala de aula. Mas só que a gente não pode voltar, a gente depende do prefeito. Mas mesmo assim, vamos abrir o caderno, vamos abrir o livro, vamos estudar, vamos fazer exercício avaliativo lá na plataforma. Daqui a pouco vocês estão fazendo prova final, vem isso da classe, vou postar dia 18.
Vou dar data também, já estou 2 semanas falando desta classe, é o último livro. Ah, professora, mas eu não li. Por que não leu? Vou postar dia 18? Vou dar prazo. Vai querer ler o quê? Em segundos? Não vai entender, não vai responder. Aí vai ser um problema sério, tá? Então, vamos lá. Abra um caderno quem está chegando. Meu bom dia para quem está chegando. Abra um caderninho para mim. Tem alunos que nunca apareceram, né? Não aparecem muito na aula online. Muitas vezes está sem internet. Ai, caí, tudo bem. Isso acontece. Acontece comigo, acontece com vocês, acontece com todo mundo. Aí, deu para voltar? Volta. Não deu? Tudo bem. Pega depois a aula gravada, tá? Deixa eu colocar João Pedro aqui, que eu não coloquei. Mateus também não coloquei, né, Mateus? Primeira oração. É a letra C, que ficou para casa para a gente corrigir. Samuel já coloquei? Já. Então, vamos lá. Primeira oração. Vamos ver se é essa aqui, ó. De repente, deixa eu só tirar esse livrinho daqui. Olha, é a letra C, continuação, tá? Continuação das atividades. Vou colocar aqui em parênteses, ó, caderno. Para você não ficar perdido. Ah, professora, eu não tenho esse exercício, então pega as aulas gravadas que vocês não vão conseguir, talvez, pegar no chat que eu coloquei. Mas eu sempre vou digitando e vou falando para quem não conseguiu depois assistir e pegar, né, através da minha fala. Então, é a letra C que está faltando. Então, a frase é que, de repente, vírgula, fiquei tão corajoso, corajosa, né? Corajosa, feminino, vírgula, que eu mesma não acreditei. Eu anotei na minha agenda, pronto. Foi essa daí. Agora, o que eu vou fazer? Por etapas. Eu vou circular todos os verbos. Então, eu tenho aqui ficar, fiquei. Olha, pode ser verbo de ação e verbo de estado, tá? Que nós temos 2 tipos de verbos, né? Verbo significativo e verbo de ligação. Então, olha só, grifei, fiquei, e vou grifar mais um, acreditei. Eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho um período composto, tá? Se eu tivesse um verbo só, seria período simples, seria uma oração absoluta. Como eu tenho 2 verbos, eu tenho um período composto. Muito bem, agora eu vou dividir. Não posso deixar os 2 verbos numa oração só. Eu tenho que ter 2 orações. Então, aonde eu completar a ideia de uma, ou se eu não completar, precisar da segunda para completar a ideia, mesmo assim, eu vou cortar antes do conectivo ou do símbolo, tá? Vou cortar antes do conectivo e vou colocar uma barra, seja na pontuação, antes da conjunção, eu vou colocar uma barra. Quando eu tenho síndeto, eu tenho uma oração coordenada, né? A gente chama de síndeto, ou chama de conectivo, ou conjunção. E aí, subordinada, a gente não chama de síndeto. Por quê? Porque síndeto vem de sindética, né? A conjunção sindética das coordenadas. E se for subordinada, eu não posso usar síndeto. Então, eu uso conjunção. Não tem problema, não. Então, primeira oração. O adjunto adverbial vai entrar na primeira oração, tá? Ele não cria problema nenhum para mim. De repente, vírgula. Fiquei, vocês podem usar a barra. Tão corajosa. Tem uma vírgula, eu vou usar aqui, primeira oração. Vocês podem usar uma barra depois de corajosa, após vírgula. Antes do quê? Essa é a primeira oração. É a segunda oração. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo botar direto aqui. Segunda oração.
Primeira oração. Agora eu vou colocar a segunda oração. Mas eu quero saber se é período composto por coordenação, período composto por subordinação, e vou classificá-los, tá? Todas as duas orações. Segunda oração, que eu mesma não acreditei. Pronto, essa é a minha segunda oração. Já dividi as orações, tá aí para vocês. Agora eu vou classificar. Eu quero saber, primeiro período, depois eu faço a classificação. Eu quero saber se eu preciso da segunda oração para entender a primeira. É isso que eu quero saber. Primeira oração, de repente, fiquei tão corajosa. Aí você tem uma curiosidade para mim. Você diz assim, mas você ficou corajosa? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu para você ficar corajosa? Você tem essa curiosidade de saber por que de uma hora para outra eu fui corajosa. Então, eu preciso da segunda oração para entender a minha primeira oração. Sujeito da primeira oração, desinicial, eu. Sujeito da segunda oração, está expresso, eu. Ah, professora, mas o sujeito não é o mesmo? Olha só, o sujeito é o mesmo. Mas é sujeitos que eu posso dizer diferentes. A primeira classificação do meu sujeito, de repente fiquei tão corajosa, eu não tenho o eu, pronome nenhum expresso aí. Ele está embutido no verbo, então é sujeito desinicial, ou implícito. E o sujeito da segunda oração? Eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa. Não é isso? Então, eu tenho sujeitos diferentes. Um sujeito desinicial, mesmo sendo a mesma pessoa. E o outro sujeito simples. Tudo bem. Eu tenho dois sujeitos. Mas eu quero saber se uma oração precisa da outra, como você falou, como eu falei. Então, eu preciso entender por que de uma hora para outra eu fiquei corajosa. Então, eu preciso da segunda oração para completar a ideia da primeira. Então, eu tenho um período composto, já que eu tenho dois verbos, composto por subordinação. Ok? Já foi o período para vocês. Porque eu preciso da segunda para entender. Se eu preciso da segunda, ou a segunda precisa da primeira, ou a primeira precisa da segunda, eu tenho um período composto por subordinação. Não acabei, não. Vamos lá. Agora eu vou classificar as orações. A minha questão que eu pedi aí, eu não sei se foi só período ou se foi para classificar também, mas já que eu estou trabalhando, tirando, né, explicando o que eu estou fazendo, eu prefiro botar logo, fazer completo. Agora eu vou classificar. Primeira oração. Vamos lá. Eu vou chamar de oração. Não tenho conjunção nessa oração. Eu tenho um advérbio, um verbo, tenho um tão, corajosa. Não tenho conectivo, né? Não tenho conjunção. Então, eu vou chamar de oração principal. Já que uma depende da outra, é um período composto por subordinação, a minha primeira oração, que não tem conjunção, eu vou chamar de oração principal. E essa, vou usar uma barra aqui para separar, agora eu vou botar a segunda oração. Já que é um período composto por subordinação, eu vou chamar de oração subordinada adverbial, porque eu estou trabalhando as orações adverbiais. Adverbial, agora eu vou para a classificação. Olha só, eu tenho aqui na oração, vamos ver se vocês lembram, um tão. Ó, tão, e na segunda oração eu tenho um quê? Tão que, tamanho que, tal que. Quem pode me dar a classificação? É consecutiva. Obrigada. Viu? Oração subordinada adverbial consecutiva. Pronto. Não é difícil. Viu? Se torna fácil se você for devagar, com calma, etapa por etapa. Vai por etapas. Vai ser mais fácil. Vamos para a segunda oração, que é a letra D. Vamos ver se é o que eu botei aqui. Ó.
conforme o engenheiro orientou, vírgula, os pedreiros derrubaram a parede. Pronto. Vai para vocês. Agora, eu vou tirar os dois verbos. Ou um ou dois, quantos eu tiver, tá? Se eu tiver 3, eu tenho 3 orações. Se eu tiver 4 verbos, eu tenho 4 orações. Conforme o engenheiro orientou, ó, verbo orientar. Os pedreiros derrubaram, verbo derrubar. É ação. Aqui eu não tenho estado, eu tenho uma ação de derrubar e tenho uma ação de orientar. 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações. Não podem ficar no mesmo contexto. Eu tenho que dividir. Então, eu vou formar a primeira oração. Conforme o engenheiro orientou. Tem uma vírgula. A segunda não tem conjunção, mas eu quero saber se a primeira tem. Vamos lá, primeira oração. Eu tenho conforme o engenheiro orientou. A minha primeira oração. Ué, não saiu por quê? Vamos colocar a primeira oração. Tá conforme engenheiro orientou. Essa é a primeira oração. Agora eu vou para a segunda oração. Segunda oração. Eu vou colocar os pedreiros. Deixa eu colocar aqui umas pezinhas para chamar sua atenção. Vamos lá. Os pedreiros derrubaram a parede. Fechei. Pronto, segunda oração. Agora eu quero saber se uma oração necessita da outra. Ou a primeira necessita da segunda, a segunda necessita da primeira para ser entendida. Conforme o engenheiro orientou. Aí você fica na curiosidade. O que o engenheiro orientou? Você sabe? Eu não sei. Então, eu preciso da segunda oração para saber qual foi a orientação que o engenheiro deu. Ou eu posso pegar a segunda oração para saber também se ela precisa também da primeira. Os pedreiros derrubaram a parede. Então, a ação dos pedreiros de derrubar a parede foi por quê? Porque o engenheiros, no caso, aí é um engenheiro só, orientou a eles. Então, eu preciso da segunda oração para entender a orientação do engenheiro e também os pedreiros precisam, para derrubar a parede. Eles derrubaram a parede, mas derrubaram por quê? Porque foi uma orientação dada pelo engenheiro. Então, uma oração necessita da outra. Então, eu tenho um período composto por subordinação. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o exercício, eu estou explicando. Pronto, período composto por subordinação. Agora, acabou por aí? Não, eu vou classificar as minhas orações. Então, a primeira oração. Vamos lá. Primeira oração. Eu vou classificar, não posso classificar como a principal. Por que a senhora não pode chamar de principal a primeira oração? A oração principal, lembre-se de figuras de linguagem, ordem inversa, está invertida essa oração. Quem é o sujeito do verbo derrubar? Os pedreiros. Quem é o sujeito do verbo orientar? O engenheiro. Só que na primeira oração, eu tenho uma conjunção.
Na segunda oração, os pedreiros derrubaram a parede, eu não tenho conjunção no início da oração. Mas eu tenho na primeira oração uma conjunção. Alguém sabe qual é a conjunção? Conforme. Conforme, muito bem. Então, se conforme, eu vou ter que classificar, já que eu tenho a conjunção. Então, eu vou chamar de oração subordinada adverbial. Então, eu vou chamar de conformativa. E a minha segunda oração? Tem uma principal, gente. A segunda oração não tem conjunção. Então, eu vou chamar de oração principal. Todas as subordinadas necessitam de uma principal, a oração-chave. É ela que vai abrir caminhos para as demais serem classificadas. Então, ela precisa de uma principal. Já foi para vocês. Como todas as coordenadas, precisam de uma sindética. Ok? Elas precisam de uma sindética para as demais serem classificadas. É igual às subordinadas. O que é assindética é na coordenada, na subordinada não entra o nome assindética, e sim principal. Tá? Já foi para vocês a classificação. Ah, professora, era só para reconhecer o período. Tudo bem. Eu estou reconhecendo o período e, ao mesmo tempo, já estou dividindo as orações e estou classificando. Então, vamos à terceira, a letra E, né? Ele entendeu de computador bem mais do que eu. Então, vamos lá. Essa é a letra E. Ele entendeu de computador. Alguém pode fazer essa para mim? Bem mais do que eu. Olha só, presta atenção, hein? Quer tentar, Ana Luísa? Essa tá puxada, vamos ver se você consegue. Quer tentar? Tá tentando, Aninha? Vamos lá por etapa. Quantos verbos eu tenho? Entendeu. Mas oitavo ano, a gente tem que ter uma visão mais adiante. Não podemos olhar só para frente. Nós temos que olhar para todos os lados, tá? Na língua portuguesa, você não pode olhar só para frente. E não é certo, né? Para a gente ter visão de mundo, a gente tem que olhar para todos os lados. Então, eu tenho um verbo aí, entendeu? Só que eu tenho mais um verbo e vocês não estão vendo esse verbo. Vocês não estão localizando esse verbo. Vocês não estão prestando atenção. Cadê o outro verbo? Aí eu vou dizer assim, ele entendeu de computador, ele entendeu mesmo? É. Ele entendeu de computador bem mais do que eu entendo. E aí? O segundo verbo, vocês não estão vendo, mas está embutido na segunda oração. Eu preciso da segunda oração, porque eu sei que tem um verbo ali. Você não está vendo. Lembram das figuras de linguagem, o Zeugman? Que você está omisso na segunda oração, mais adiante, uma palavra que foi dita anteriormente. Lembram do Zeugman? Nós demos Zeugman, elipse. Zeugman é um tipo de elipse, é uma figura de linguagem. A elipse, ela omite totalmente na oração. Né? Omite pronomes, verbos. Agora, o Zeugman, ele omite sempre no termo seguinte. Algo que já foi dito anteriormente, e ele omitiu no termo seguinte, sendo que está bem nítido ali a palavra que está omissa, que foi dita no termo anterior. Ele entendeu de computador bem mais do que eu entendo. Então, olha só, ou do que eu, né?
Vamos lá. Então, agora eu vou dividir a oração, tá? Eu tenho um verbo, mas eu tenho um omisso. Então, primeira oração. Então, eu quero saber... Não, deixa eu botar o período primeiro, né? Vou botar um período... É um período composto. Mesmo estando omisso o verbo. Agora eu quero saber se é por subordinação, se é por coordenação. Vamos lá. Vamos ver se eu preciso da segunda oração. Ele entendeu de computador. Aí vai ser bem mais. Ele entendeu de computador bem mais. Então eu vou cortar ali. Onde é que eu corto? Ele entendeu de computador bem. Ou se eu corto bem mais, ou se eu corto do que eu. Vamos lá? Primeira oração. Eu preciso da segunda? Ele entendeu de computador bem mais. Para por aí. Bem mais do que o quê? Vai ficar nisso? Então, se vocês prestarem atenção, eu estou fazendo aí uma comparação. Eu digo, a Ana Luísa entende bem mais de computador do que eu entendo. Eu estou fazendo uma comparação entre Ana Luísa e eu. Então, eu tenho uma oração comparativa aí. E um verbo omisso na segunda oração. Então, a minha primeira oração precisa da segunda para eu saber o que a primeira oração está falando. Ele entendeu de computador. Bem mais. Bem mais o quê? Bem mais do que? Eu preciso da segunda para saber o que o autor está falando. Então, eu tenho um período composto por subordinação. Agora, eu tenho que classificar as orações. Quem entendeu bem mais de computador? Ele, sujeito da primeira oração. Então, a minha primeira oração, eu vou chamar de oração principal. E a segunda oração, já que o meu verbo também está na segunda oração omisso, a conjunção está clara, do que, tá? A oração principal, vou colocar aqui na oração principal para vocês qual é a oração, senão vocês vão ficar. Vou colocar logo a primeira. Ele entendeu de computador bem mais. Computador, estou junto aqui com bem mais, bem mais. Pronto. Essa é a primeira. Agora eu vou para a segunda. Vou chamar a segunda oração de subordinada adverbial comparativa. Agora eu vou colocar aqui qual é a segunda oração. Ó, vou colocar até entre aspas aqui, ó. Do que. Então vem do que eu entendo. Meu verbo está omisso, tá? Então está aí para vocês. O período composto por subordinação é uma oração comparativa, está comparando ele comigo, com eu, com a pessoa, né? Com o pronome eu. E eu tenho aí o verbo embutido aí na minha segunda oração, do que eu entendo. Então, nós temos uma oração, um período composto por subordinação, uma oração principal e uma oração subordinada adverbial comparativa. A segunda oração saiu aqui bem afastada, tá? Mas vocês coloquem direitinho aí para mim. Professora, mas assim é difícil. Mas vocês querem só encontrar água com açúcar? É mole, né? Encontrar só água com açúcar é muito fácil. Não podemos só viver com água com açúcar. É facilitar a vida de todo mundo. Não. Mas quando você está numa prova de concurso, numa prova de vestibular, quando você está disputando uma vaga para você, entre os melhores, e vocês acham que eles vão dar água com açúcar,
para aliviar, não vão dar, não. Então, quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica sem. Então, por isso, que não dá para omitir, né, os detalhes, os mínimos detalhes da língua portuguesa. E se eu ficar omitindo, vou facilitar a vida de vocês, eu não estou me prejudicando, eu estou prejudicando vocês, né? Porque vocês não vão encontrar só água com açúcar no caminho de vocês. Vocês vão encontrar um caminho árduo, onde a disputa é muito grande. Muitos jovens da mesma idade disputando, né? Então, vamos lá, vamos à letra F. Já fica claro, para marcar, tá? Que aparecem orações e tem demais nesse ritmo. Olha só, vem outra oração aí, tá? Eu vou colocar entre aspas. A cidade, já vou dividir direto. Do Rio de Janeiro. Vou encontrar aqui um verbo, já divido a minha oração, hein? Do Rio de Janeiro. Será, ó, já achei o verbo ser aqui, ó. Será a capital esportiva do mundo. Será a capital esportiva do mundo. Pronto, completei uma ideia aqui. Já completei uma ideia. Agora, eu já completei uma ideia. A cidade do Rio de Janeiro será, já tem o verbo aqui, ó, verbo ser, que é verbo de ligação. A capital esportiva do mundo está explicando a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou com a ideia completa. Então, eu já vou colocar uma barra aqui. Agora, eu vou para a segunda oração. E já sendo preparada para e já sendo preparada para, ó, já estou sendo preparada ali, ó, 2 verbos fazendo função de um só. Não tenho mais verbos aí, não. Sendo preparada para, vamos ver se tem mais, esse fim. Tem uma vírgula. Então, vou colocar, tem uma vírgula, vamos ver se completa a ideia. E já sendo preparada para esse fim. Você entendeu? Entendi. Então, eu vou colocar mais uma barra. Caramba, eu não tenho 2 orações, acho que eu tenho 3. Ou mais, deixa eu ver aqui. Pois, governo. Ô, Ana, vê se tá certinho as orações, tá? Porque eu coloquei aqui, ó, na minha agenda, e tô tirando da minha agenda. Tá? E tô passando aqui para vocês aqui, para ver se bate a de vocês. Pois o governo tem um projeto, mais um verbo. Um projeto, ó, tem um projeto infraestrutura para o evento. O evento. Será que eu dividi certo? Vamos ver, mandei para vocês. Será que eu dividi certo? A cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro será a capital, um verbo ser. Esportiva do mundo. Completei uma ideia. Aí vem a segunda ideia. E já sendo preparada para esse fim. A cidade já está sendo preparada para esse fim. Mais uma ideia. Pois governo tem um projeto de infraestrutura para o evento. Gente, olha só, 3 orações, 3 verbos. Verbo ser auxiliar aí com o particípio do verbo preparar, e temos também o verbo ter. 3 verbos, 3 orações, ok? 3 orações. Agora, uma oração precisa da outra. Se ela precisar, é período composto por subordinação. Se ela não precisar, eu vou chamar de período composto por coordenação. Tá? Uma oração necessita da outra? Por favor, alguém pode me responder? Não. Não? Então eu chamo de quê, Aninha? Oração coordenada assindética. Eu vou classificar o período primeiro, depois eu vou pegar a sua oração. Peraí. Período composto por coordenação. Pronto. Então, já completei aqui. Tá? O período composto por coordenação, já que você me disse que uma não precisa da outra. Agora, eu vou classificar as minhas orações, tá?
Primeira oração. Agora eu vou pegar a sua opção aí, ó. Oração. Já que na primeira oração a cidade do Rio de Janeiro já será a capital esportiva do mundo, não tem conjunção, eu vou chamar de primeira oração de oração coordenada assindética. Foi o que a Aninha me deu. Correto. Tá. E a segunda oração? Oração coordenada sindética aditiva. Coordenada sindética aditiva. E agora tem a terceira. E a terceira oração, Ana? Ela é sindética explicativa? Se o pois vier antes do verbo da oração que ele pertence, não vem isolado com vírgulas, não vem após o verbo, vem antes, é explicativa. Se ele vier isolado com vírgulas ou depois do verbo da oração que ele pertence, eu digo que é uma conclusão, tá? Isso é uma regrinha. Então, oração coordenada, sindética, aí vem aquela explicação, né? Por que sindética? Porque ela tem síndeto. O que é síndeto? É conjunção. Sindética explicativa, viu? Se a colega consegue fazer, é porque ela está estudando, ela está tirando dúvidas, ela está vendo, todos têm com a mesma condição. Nós não somos diferentes, somos iguais. Só que uns estudam mais, outros estudam menos, né? Aí o que estuda mais tem mais facilidade de pegar, de aprender, e o que estuda menos tem mais dificuldade, porque ele não está envolvido com a matéria. Aí tem dificuldade de entender cada item, ok? Essa F já foi a classificação para vocês. Vamos ver a G, né? Deixa eu ver a G, troquei de carro, pois está muito sujo, não é isso? Então, vamos lá. Verbo trocar. Já tem o primeiro verbo aí, ó. Troquei. Primeiro tem que reconhecer as ações. Ou estado. Troquei de carro. Vou colocar uma vírgula. Pois está muito sujo. Pronto. Verbo trocar e está. Se não tivesse nítido o verbo na segunda oração, eu teria que observar e colocar o meu verbo embutido que estaria ali. Mas já que tem o verbo estar, vamos lá, primeira oração. Primeiro eu vou colocar, deixa eu colocar logo a primeira oração, para depois botar o período. Eu tenho a oração, deixa eu colocar a primeira oração, vamos botar entre aspas. Troquei de carro. Você não sabe o que eu fiz? Você sabe. Preciso dizer para você por que eu troquei de carro? Não, eu não preciso dizer para você por que eu troquei de carro. Né? Só porque ele está sujo? Não preciso dizer isso. Então, eu tenho um período, a primeira ideia já está bem entendida, já consegui entender a primeira ideia. Eu tenho, então, um período composto por coordenação. Não bati em nada e entrou isso aqui na minha tela, não sei por quê. Vamos lá. Peraí, meu chat vai dizer que eu perdi. Não. Perdi. Eu que eu já tinha batido, não sei por que entrou aquela ali. Primeira oração. Perdi o que eu digitei. Ou não? Deixa eu ver se eu perdi. Perdi. Primeira oração, troquei de carro. Segunda oração. A segunda oração, também vou botar entre aspas aqui, pois está muito sujo. Fechando. Vai para vocês antes que eu perca de novo. Agora eu vou classificar o período. Já que eu não preciso da segunda para entender a primeira não precisa da segunda para ser entendida, eu vou colocar aqui um período. Você me dá a resposta, Ana? Período composto por coordenação. Obrigada, composto por coordenação. Ok, foi para vocês. Agora eu vou classificar.
Já que a primeira oração eu troquei de carro, não tem conjunção, já sei que é período composto por coordenação, eu vou classificar a primeira oração de oração coordenada assindética. O que significa assindética? Que não tem conjunção. Ah, não tem símbolo. Então, não tem conjunção. A segunda oração, eu tenho um pois, iniciando a oração antes do verbo da segunda oração. Então, eu tenho uma oração, quer colocar, Ana? Coordenada sindética explicativa. Ok. Sindética explicativa. Foi. Viu? Certinho. Todos têm que botar a resposta no caderno, que é para vocês estudarem para a prova. Agora vamos a H. Vamos ver se a minha H bate com a de vocês. Todos os alunos poderiam participar do debate, vírgula, mas a maioria não quis. Agora, olha só, alguém quer dividir para mim? Já que ninguém... Então vai, Aninha. Pode falar? Pode, eu vou colocar logo a primeira oração. Vamos lá. Primeira oração. Pode me dar. É período composto por coordenação. Primeira oração. Todos os alunos poderiam participar do debate. É coordenada sindética. Essa é minha garota. Participar. Você está falando do debate. Eu estou botando. Deixa eu colocar aqui. Debate. E vou colocar agora a segunda oração. Ô, Ana, qual foi a conclusão que a gente chegou? Por que você chegou à conclusão de período composto por coordenação? Porque eu não preciso saber que a maioria não quis. Ok. Então, não precisa saber, porque já completou a ideia, né? Já completou, todos os alunos não poderiam participar do debate, já completou a ideia, né? É sinal que nem todo mundo participou. Então, a segunda oração, mas a maioria não quis. Agora, vou colocar com você, vou classificar, tá? Primeira oração, você botou o quê? Oração coordenada. Não tem conjunção na primeira. Todos é pronome. Né? Um pronome indefinido aí, está dando um plural. Então, todos não é conjunção. Então, eu vou dizer que é uma oração coordenada, o que você falou, assindética. Não tem conjunção. E a segunda oração, você classificou também? Ela é coordenada sindética adversativa. Ok. Sindética adversativa. Pronto. Gente, olha só, o segredo de orações, de todo, né, do tema da oração coordenada e da oração subordinada, primeiro é você descobrir qual é o período. Qual é o período que está funcionando ali? É período composto por coordenação? É período composto por subordinação? Isso é primordial, é o principal. Primeiro eu tenho que descobrir o período, para depois eu fazer a minha classificação. Eu não posso classificar de qualquer jeito. Ah, vai de qualquer jeito, eu estou olhando, eu acho que é. Não é eu acho, não. A gente não acha nada. Achar fica em cima do muro. Não é que você vai ser um profissional que você acha. Né? Você já viu um médico dar uma consulta e dizer assim, eu acho que o senhor está com gripe ou está com pneumonia, você acha certo isso? Então eu vou medicar o senhor para pneumonia e o cliente morre, o paciente morre.
Não é por aí. Então, profissional que é profissional não pode dizer que eu acho. Achar é ficar em cima do muro. É você não ter certeza de nada. Ou você assume, ou você não assume. Então, é isso que nós precisamos primeiro. É reconhecer os períodos. E não achar nada. Reconhecer com firmeza. É coordenado, é subordinado, é subordinado. Mas para isso, eu tenho que saber se uma oração necessita da outra. A professora não necessita, não. Então é subordinado. Essa aqui eu preciso, sim, da segunda para entender. Não, professora, a senhora trocou. Troquei? O que eu troquei? Ah, tá. Quer dizer, não necessita, então não é subordinado, é coordenado. Então, se eu necessitar da segunda ou da terceira para entender, eu tenho subordinado? Agora entendi. É isso que eu preciso saber primeiro. Os períodos, para depois pensar em classificar. Eu não vou classificar se eu não reconhecer os períodos, porque senão eu vou errar tudo, tá? E vocês vão ter que ir pelo mesmo caminho. Então, vamos lá. Então, eu já classifiquei, eu tenho uma oração agora coordenada. Agora eu vou para a minha próxima letrinha que eu botei aqui na minha agenda. É aí, né? Vamos lá. E nosso país, a gente já tem até matéria nova já aqui prontinha para dar, mas eu preciso saber se a turma tá. Tem que abrir o fone, gente. Eu não sou adivinha, nem tenho bola de cristal aqui para adivinhar quem aprendeu e quem não aprendeu. Nosso país sediará as Olimpíadas. Aqui está em 2016, né? Que as gramáticas trazem para a gente, que foi na época da Olimpíada aqui mesmo. Está em festa. E formamos orações, vírgula. Pois venceu a disputa entre Chicago, no caso aqui eu coloquei Estados Unidos, vírgula, botei Madrid também, e eu coloquei aqui a Espanha, parênteses, fechei, vou botar outra vírgula, depois eu coloquei, não botei vírgula não, botei E, Tóquio. Abri um parênteses, botei Japão. Japão. Fecha parênteses. Vai. Foi para vocês. Ah, esqueci, né? Mas sempre que a gente esquece alguma coisa, ponto final. Então, Chicago, Estados Unidos, vírgula, Madrid, Espanha e Tóquio. Japão. Não esqueça o meu ponto final. Né? Eu engoli ali, mas eu mandei ele sozinho embaixo. Pode falar? Pode. Olha só. Ana, primeiro divide a oração para mim. Primeira oração. Você colocaria o quê? Nosso país sediará as Olimpíadas 2016. É a primeira. Nosso país sediará as Olimpíadas 2016. A primeira oração. Agora, então, vamos para a segunda. Vamos dar a segunda oração. E está em festa. E está em festa. Agora vamos para a terceira, né? Pois venceu disputa entre Chicago, Madrid e Tóquio. Agora para a terceira. Terceira. Eu vou colocar a terceira, eu vou colocar embaixo, peraí. Uma embaixo da outra. Terceira. Depois venceu, venceu. Então tem 3 orações aqui, a disputa. Mas eu não tenho verbo disputar aí, não? Sim.
pois venceu disputa entre Chicago, Madrid e Tóquio. Por que que você não dividiu mais uma oração? Hum? Pode me explicar? Tem resposta para mim, Ana? Pode abrir o fone, amor. Não sei lá. Viu? Eu queria ouvir isso. É normal, nós somos humanos, não é? Eu tenho que ouvir. Gostei de ouvir. Não sei. Olha só. Eu já falei várias vezes, sabe por quê? O verbo disputar ali, ele foi emprestado a uma classe gramatical chamada substantivo. O verbo disputa vem acompanhado de artigo. Não é preposição. Ali é artigo. Então, pois venceu a disputa entre. Então, disputa ali está fazendo função de substantivo, não é verbo. Tá? Então, toda vez que você tem um verbo acompanhado de artigo, é uma palavra substantivada. Então, ela está fazendo função de substantivo. Ela foi emprestada a uma outra classe, que é a classe dos substantivos. Tá? É isso que você vai ter que... não pode esquecer, hein? Não pode esquecer esse detalhe que eu falei para você, não. Porque senão, se você esquecer, você marca outra oração. E não é outra oração, porque ali é artigo. Então, você tem 3 orações. Nosso país sediará as Olimpíadas, você foi corretíssima. Segunda, pois venceu a disputa entre Chicago, Madrid e Espanha. Não, segunda está em festa. Segunda oração, pois venceu a disputa entre... Não, peraí, são 3 orações, onde está? Cadê o que eu bati? Primeira oração, país sediará as Olimpíadas 2016. Segunda oração, está em festa, porque saiu do segundo aqui separado. Terceira, pois venceu a disputa entre Chicago, Madrid e Espanha. Eu pensei que você fosse pegar esse antes de Tóquio e cortar. Não pode. Não. Isso aqui é para dar ênfase à leitura, tá? Não é conjunção coordenativa aqui. É para dar, né, acrescentar mais um país, é para dar ênfase. Então, agora vamos classificar o período? Classifica para os colegas, por favor. Uma precisa da outra? Não, é período composto por coordenação. Ok. Período composto por coordenação. E agora vamos classificar a primeira oração. Sair da aula? Não. Não é, por que entrou essa tela aqui para mim? Que tela? Hã? Que tela? Entrou uma tela aqui para mim de... Lá do meu e-mail do Meet. Entrou. Aqui, está com 2 aulas do Meet, ó. Ó, tá vendo? Vou tirar essa. Ó, 2 aulas aqui gravadas aqui do Meet. Não sei, saiu a tela aqui da frente e entrou lá no e-mail da turma de vocês e abriu outra tela de aula online, né? Esquisito, e eu estou digitando aqui no chat. Vamos lá, período composto por coordenação. Vamos lá, Ana, primeira oração. Classifica para mim. Vamos conseguir classificar? Ela é coordenada assindética. Oração coordenada assindética. E a segunda oração? Coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética aditiva? É. Tem um que liga. E a terceira oração? Coordenada sindética explicativa. Coordenada saiu uma letrinha aqui a mais da oração aqui. É oração coordenada sindética explicativa, não é isso? Deixa eu ver se é explicativa, pois, tá.
Então, foi para vocês. O E que liga, tá? Que liga o termo ali, ó. E Tóquio não é conjunção. Não é conjunção, não, tá? Então, foi para vocês. Essa, qual é a letrinha dessa? Essa é aí, né? Agora vem J. J. Como você vê, todo mundo fazendo. Como você vê, não deu notícia. Como você vê, e eu botei um V aqui, que não tem nada a ver. Como você não deu notícia, ficamos muito preocupados. Tá, ponto. Essa é a penúltima, hein? Depois só tem a K e encerra. Só. Vamos lá. Agora, vocês vão tentar fazer essa para mim. Ana já sabe até a resposta, né? Eu não sei se ela é coordenada ou se é subordinada. É subordinada. É subordinada? Tem dois verbos, deu e ficamos, não pode ficar junto. Então, como você não deu notícia, eu vou chamar de primeira oração. Primeira oração. Então, já vou colocar, vamos analisar a primeira oração. Primeira oração, para ver se ela necessita da outra. A Ana já sabe a resposta. Como você não deu notícia. Essa é a primeira oração. Agora eu vou para a segunda. Segunda oração. Ficamos muito preocupados. Muito preocupados. Não tem pontuação ali, não. É como você não deu notícia, ficamos muito preocupados. Segunda oração. Já foi para vocês. Ô, Ana, eu não botei uma vírgula antes de ficamos, não? Botou. Ah, logo vi. Eu não botei aqui na minha agenda, quando eu copiei, não botei a vírgula, mas tem que ter uma vírgula ali. Depois de um objeto direto, ó, como já tem o complemento do primeiro verbo. Como você não deu o quê? Notícia. Vírgula. Ficamos muito preocupados. Eu não botei na minha agendinha aqui, eu botei tudo direto, por isso eu achei estranho. Você sabe que tem que ter uma pontuação ali. Tá? Vocês coloquem a vírgula aqui para mim, ó. Ó, aqui tem que ter uma vírgula, ó, antes do ficamos, tá? Quem não copiou, está copiando agora, coloca uma vírgula aqui antes do ficamos. Primeira oração, como você não deu notícia. Segunda oração, ficamos muito preocupados. Ok, tá aí. Agora, Ana disse que é período composto por subordinação, né, Ana? Meu mouse é um probleminha aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu preciso da segunda oração. A segunda oração precisa da primeira? Como você não deu notícia? Tá vago? Tá vago. Por que não deu notícia? Eu tô precisando saber de mais alguma coisa para entender por que você não me deu notícia. Mas eu tenho um como também aqui, ó. Na primeira oração eu tenho um como, ó. Olha o meu como aí. O como, ele tem 3 funções. Ele pode ser um dos 3, tá? Causa, conformidade ou comparação. Então, a primeira oração já não é... Já tem que ser classificado. Conformativa, comparativa ou causa, ou causal. Então, primeira oração, como você não deu notícia? Por que você não deu notícia? Qual foi o motivo que você não deu notícia? Ficamos muito preocupados. Ficamos muito preocupados, não tem conjunção. Então, se eu preciso da segunda para entender a primeira e a primeira para entender a segunda, é o que a Ana me deu, período composto por subordinação. Ficamos muito preocupados. Como você não deu notícia? Então, primeira oração. Ah, agora eu vou querer a classificação. Peraí. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui primeira oração. Oração
Já que eu preciso da segunda para entender, subordinada, adverbial, agora o negócio vai ficar feio. A causa, comparação ou conformidade? Eu acho que é causa. Será? Vamos ver? Lembra que você tem aqueles termos para você colocar? Vamos inverter? Ficamos muito preocupados porque você não deu notícia. É causa? Ficamos muito preocupados conforme você não deu notícia. Ficamos muito preocupados, se bem que, ficamos muito preocupados. Não está comparando nada, né? Não está comparando nada. Não é comparação, não é. Não está comparando. Então, só pode ser causa e conformidade. Agora, vamos ver. Vamos ver se é uma causa, por que eu fiquei preocupada? Porque você não me deu notícia, eu fiquei preocupada. É o motivo pelo qual, né? É uma razão, é um motivo. E a conformativa também não soa bem aqui, não, ó. Conforme você não deu notícia, ficamos muito preocupados. Ficamos muito preocupados conforme você não deu notícia. Não soou muito bem aqui, não, né? Não é uma conformidade, não. Eu também vou na opção de causa. Tem mais alguém com dúvida? Nayara está com dúvida? Fábio? Samuel? Pedro Portela? Eu? Ok, João. Você não consegue abrir o fone para dizer qual é a dúvida, não, né? Hein? Hein, João? Porque eu não consigo diferenciar ainda, entendeu? Se é subordinado ou coordenada. Ok. Então, ok. Deixa eu classificar essa oração, que eu vou voltar lá com a última oração para ver se você consegue aprender. Então, Ana me disse que é o que, Ana? Causa. Causal. Então, deixa eu colocar aqui uma causa. E vou colocar minha segunda oração. Vejam que eu vou voltar lá. Oração principal. Então, a segunda vai ser principal, né, Ana? Então, ficamos muito preocupados. Ok. Então, é um período composto por subordinação. Ok, foi para vocês. Tá? Agora, João acaba de fazer essa daí. Eu vou botar a última para você entender. Eu vou colocar a K aqui. Eu também anotei na agenda. Eu coloquei aspas. Um colchete, que dá continuidade ao texto. Coloquei se só me faltassem os outros. João, olha só, você deve ter a K aí. Grifa primeiro, circula, sublinha primeiro os verbos, as ações. Ações ou estado, tá? Então, vamos lá. Vem participar, deve se aprender. Vá, vírgula. Ana vê se a frase é essa, o João também vê se a frase é essa. Um homem consolá-lo. Peraí. Um homem consola. Um homem consola. Né? Ah, não, consolar-se. Terceira pessoa. Também, o lá também seria mais dirigido à mulher. Consolar. Então, peraí. Então, não tem acento. Tira o acento, Regina. Pronto. É do ser. Consolar-se mais ou menos. Mais ou menos das pessoas que perde. Vê se é essa mesmo, hein?
vírgula, mas falto eu mesmo, linguagem bem complicada, hein? Mas falto eu mesmo, vírgula, a esta lacuna é tudo. Vamos ver quem vai acertar essa. Está puxada, hein? Vou também aqui na continuidade o texto e fecha aspas. Ponto, fecha aspas. Olha só, de novo. Olha só, de novo. Viu? Entrou aquela horinha e me tirou de sala. Vamos lá. Deixa eu ver. Vai dizer que saiu o que eu botei. Ah, apagou o que eu bati. Ai, meu Deus do céu. Ninguém merece, só a Regina mesmo. Bati tudo bonitinho. Já, enquanto isso, vai dividindo aí que eu vou ter que bater tudo de novo. Então, online tem isso. Faltassem os outros. Entra do nada algo no computador e apaga. Tudo que eu já bati, ninguém merece. Um homem consolar-se. Mais ou menos. E eu estou batendo com maior cuidado para não entrar nada das pessoas, mas entra. Não sei por quê. Que perde. Vírgula. Mas falto eu mesmo. Vírgula. A esta lacuna é tudo. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, fecha, ponto, fecha aspas. Pronto. Não, daqui a pouco perco de novo. Agora, olha só. Vê se está certinho, Ana. Vê se a pontuação, se só me faltasse os outros, vá. Um homem consolar-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. A esta lacuna é tudo. Complicado, né? Onde tirei, hein? Eu vou ter um bocadinho complicado para vocês. Perder. Aí vá um homem. Tá. Vá um homem. Olha só, vamos ver o primeiro quando tivermos, eu tenho. Se só me faltasse. Primeiro circulem. João Pedro, preste atenção. Circule o verbo faltar. Vai lá, circula para mim. Faltar. Outros. Vá, verbo ir. Circula para mim. O vá. Segundo verbo. Um homem consolar-se. Terceiro verbo, consolar. Tem 3 orações por enquanto. Ou menos das pessoas. Tem esse ou mesmo, né? Mais ou menos das pessoas que perder. Outro verbo aqui, ó, perder. Perde. Grifem para mim. Perde. Mais falto, verbo faltar. Mais falto. Eu mesmo, a lacuna. E, no caso, E não é tudo. A esta lacuna é tudo. Gente, eu tenho mais de uma oração, mais de 2, de 3. Vamos lá. Vamos separar primeiro as orações para ver que período é. Primeiro eu vou separar as orações, sabe por quê, João Pedro? A gente não pode manter 2, 3 verbos na mesma oração. Não se pode, tá? Então, tem que ficar em orações separadas. Orações diferentes, não podem ficar juntas. Então, vamos lá. Vamos botar a primeira oração.
se só me faltassem os outros. Segunda oração. Terceira oração. Tira a terceira, João Pedro. Qual é a terceira oração, João? Professora, terceira oração. Peraí. Já tirou? Tem, João? Não tô conseguindo tirar, não, professor. Peraí. Tá conseguindo, não? Não. Então, peraí, vamos lá. Olha só. Você viu eu sublinhar ou grifar os verbos nessa oração? Se só me faltasse os outros. Você viu eu tirar os verbos? Vi. Olha só, eu tenho uma vírgula depois de outros. E tem um outro verbo depois. Então, eu tenho que separar isso, tá? Não pode ficar junto, não, hein? Olha só, vou botar o verbo faltar ser isolado do verbo ir. Né? Então, se só me faltassem os outros, é uma oração. Segunda oração, vá, que é o verbo ir. Terceira oração, um homem consolar-se mais ou menos das pessoas. Até pessoas eu corto. Uhum. E o que sobrar vai ficar para a quarta oração. Vamos ver se vai ter mais verbos. Tem o verbo perder. Então, que perde. Consolar-se mais ou menos as pessoas. Aí eu posso botar aqui perde. Vou botar aqui que perde. E tem a quinta oração. Ainda tem a quinta ainda. Quinta oração. Que começa após vírgula. Mas falto. Peraí, se eu tiver mais de um verbo ainda aí, eu vou ter mais uma oração, tá? Mas falto eu mesmo. Ih, ainda tem outro. Eu mesmo. E qual é a sexta oração? Vamos ver. Já falta uma. O meu não quer bater. Por que que não quer? Vamos ver, não tem não. Vou botar até a quinta e mando a sexta para vocês. Sexta oração. Não tem bater ali? Vamos colocar a sexta oração. A essa lacuna. É. Tudo. Pronto. Professor, Foi. é para classificar até as orações que tem uma palavra só? Se tem um verbo, eu preciso classificar, ué. Não é verbo? É. Eu não tenho, o verbo não é oração? O verbo forma uma oração, seja ele coordenado ou subordinado. Eu tenho verbo, eu tenho orações, então eu preciso classificar, não posso deixar de lado. Mesmo tendo, ó, não é que você vai dizer assim, uma palavra sozinha, uma não. É verbo. O verbo é uma oração. Qualquer palavra não pode ser uma oração. Só se ela vier acompanhada de verbos. Não tem verbos. Você lembra que você estudou frase nominal e frase verbal? Você estudou no 6º ano frase nominal e frase verbal. Frase nominal não tem verbos. Frase verbal tem que ter verbos. E as orações é uma frase verbal. Precisa de verbos. Então, vamos lá. Se só me faltassem os outros... Ó, primeira oração, verbo faltar. Segunda oração, vá, verbo ir. Terceira oração, um homem consolar-se mais ou menos das pessoas, consolar.
verbo consolar. Terceira oração, que perde, verbo perder. Quarta oração, mas falto eu mesmo. Agora, a quinta oração tem outro verbo, tem verbo de ligação. Então, vamos ver se nós dividimos certo. A esta lacuna é tudo. Não tem a sexta oração. Ah, tem. A esta lacuna é tudo, botei. Correto. Então, quantas orações eu tenho? 6. Eu tenho a primeira oração com conjunção, a segunda oração não tem conjunção, a terceira não tem, a quarta tem, a quinta tem e a sexta não tem. Agora fiz uma lambança aí, uma confusão. Eu acredito que nem a Aninha vai conseguir acertar. Eu acho que nem Ana. Vamos ver se se a Ana está aí. Eu nem sei se a Ana ainda está na sala. Ana saiu da sala. Vê se tem mais alguém que queira acertar para mim. Vamos lá, ô João? Vamos lá? Estou raciocinando aqui, estou raciocinando. Essa tá difícil, hein? Essa tá uma lambança. Eu fiz uma sujeirada aí violenta. O que eu fiz? Eu misturei período composto por coordenação com período composto por subordinação. Fiz uma lambança nessa. A senhora também sabe, professor? A senhora também sabe? Vou fazer com vocês. Será que eu sei? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, presta atenção. Quando eu separei todos os verbos... a Ana está voltando. Como eu separei todos os verbos, eu tenho várias orações. Essa nem a Ana Luísa vai acertar. Então, olha só, eu separei todos os verbos. Preste atenção, João Pedro. Cada verbo é uma oração. Cada verbo é uma oração. Então, você não pode deixar nenhum de fora. Caso esse verbo sozinho precise da oração seguinte, você tem um período composto por subordinação. Caso esse verbo sozinho não precise da oração seguinte para você entender, aí você tem um período composto por coordenação. Então, é isso que você precisa. Se só me faltasse os outros. Vou parar por aí. Você entendeu o que eu quis dizer? Alguém entendeu? Alguém que atendeu o telefone aí, por favor? Eu só não posso atender o telefone, não. Então, você... Eu desliguei. É por isso que eu boto o meu no vibrador. Eu desligo. Eu não boto... O telefone não é meu, não, professor. Hã? O telefone não é meu, não. Ah. Por isso que eu não posso atender, então só desliguei. Então, tá. Então, vamos lá. Olha só. Se você me faltasse os outros, verbo faltar. Mas eu preciso de mais alguma coisa, João, para entender por que você falou se só me faltassem os outros. Eu não estou entendendo por que você quis dizer isso. Calma, professor, o telefone está tocando de novo aqui. Então, continuando. Então, eu digo assim, se só me faltassem os outros, tá vago. Eu preciso saber a continuação da oração. Então, fecha o fone, João, para falar. Voltei, professor. Ok. Então, olha só, como eu preciso do restante da oração para entender a oração, a primeira oração, se só me faltassem os outros, eu preciso de mais alguma coisa para eu entender o que você está precisando, o que está faltando nessa oração, para que eu consiga entender a oração. Eu vou chegar para você e vou dizer assim, João, se só me faltassem os outros, falei isso para você por falar. E você não entendeu nada, você ficou vago. Não entendi o que ela quis dizer, não. O que a professora quis dizer com isso? Você não entendeu. Por que você não entendeu? Porque está faltando mais alguma coisa aí na oração, está faltando termos seguintes, que é para deixar bem claro o que eu quero dizer. Se não está bem claro para você, é porque eu não falei com nitidez.
está faltando mais alguma coisa nessa oração que você precisa entender para que a oração seja entendida. Ficou vaga. Ah, se só me faltassem os outros. É sinal que está faltando o quê? Não vê ninguém? Está faltando mais alguma coisa aí. Então, eu preciso de outras orações para completar a ideia da primeira. E ainda por cima, na primeira oração, eu tenho um ser, que também tem N funções, várias funções, principalmente conjunção condicional. Mas para ser uma condicional, tem que funcionar como uma condição. E eu preciso colocar também outra conjunção para ter certeza. Então, eu digo assim, caso só me faltassem os outros, ou caso me faltem os outros, vá. Eu tenho um vai. Verbo ir. Então, eu preciso classificar as minhas orações. Na primeira oração, eu preciso saber o que você quer completar. Você não completou a ideia. Então, na primeira oração, eu tenho um período composto por coordenação. Não. Subordinação. Por quê? Porque eu não completei, não fechei a ideia. Eu tenho que fechar a ideia da primeira oração para entender qual é o meu período. Então, meu primeiro período, não fechei a ideia. Então, já sei que é um período composto por subordinação. Primeira. Aí vem segunda oração. Vá. Um verbo. Segunda oração. Dentro de um período só. Eu encerro o período com ponto final. Então, eu tenho vá. Um homem consolar-se mais ou menos das pessoas que perde. Das pessoas que perde. Olha, se eu botar um ou qual aí, dá uma classificação até de uma oração adjetiva, mas não quero entrar nesse detalhe, não. Porque antes dele também vem a palavra pessoas, substantivo. Vamos lá. Então, primeira oração é período composto por subordinação. Segunda oração, eu preciso de uma oração principal para minha oração subordinada. Vá. Dá quem? Dá alguém. Você. Então, vá, se só me faltasse os outros. Então, eu vou te chamar de uma oração principal. Segunda oração, um homem consolar-se mais ou menos das pessoas que perde. Eu vou ter que unir essa oração aí. Sabe por quê? Porque a minha oração que perde, vocês não vão trabalhar esse ano. É uma oração adjetiva. Vai ficar para ano que vem. Então, eu não vou classificar a oração adjetiva porque eu não dei. Por quê? Porque antes de... que é a mais fácil que tem adjetivo. Porque antes dele, do pronome, no caso ali, não é pronome possessivo, não é pronome reto, tá? Eu posso botar o qual, né? Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, não. Ó, um homem consola-se mais ou menos das pessoas a quais perdem, ou o qual o homem perde. Então, seria uma oração adjetiva ali, pronome relativo ali. Mas tudo bem, vamos lá. Não vou classificar aqui perde, porque é um pronome relativo, mas eu vou classificar a terceira oração. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas. E outra principal aí, ó. Oração principal. Não tem conjunção. Agora, olha só. Você tem que tirar uma oração principal para o período de subordinação e você tem que tirar agora, na quinta oração, tem um período composto por coordenação. Olha o mais ali. Então, já criou uma confusão na cabeça de vocês violenta. Olha só. Oração principal. Vá, um homem consolar-se mais ou menos das pessoas. Vá, eu tenho oração principal. Um homem consolar-se mais ou menos das pessoas. Eu não vou chamar de principal. É o meu sujeito, se só me faltasse os outros. Olha a bagunça que eu fiz. Um homem consolar-se mais ou menos das pessoas está com a ideia completa.
Então, não é subordinada ali. Já entrou o período composto por coordenação. Então, já vai ser uma oração coordenada sindética. E a segunda oração, que é a quinta. Mais falto eu mesmo. Mais, porém, todavia, no entanto. Porém, falto eu mesmo. Oração coordenada sindética adversativa. Tudo em um período só. Para ter coordenada sindética adversativa, João, eu tenho que ter a assindética. E quem é a minha assindética? Um homem consolar-se mais ou menos das pessoas. Só não entendi, pode repetir? Tá uma bagunça essa oração, João. Divide ela para mim todinha. Primeiro, divide ela no teu caderno. Peraí. Isso aí é para vocês terem uma visão que elas vão aparecer assim para vocês, tá? Elas vão aparecer os dois períodos em um só. Vamos lá, divide no seu caderno legal. Primeira oração, você tem circula o C. Se só me faltassem os outros, circula o C. Caso me faltem os outros. Então, nós temos uma condicional. Circule o C aí para mim. Então, a primeira oração é um período composto por subordinação. Segunda oração, verbo ir. Oração principal da oração subordinada condicional. Tá? Da oração principal. Terceira oração. Ideia completa. Um homem consolar-se mais ou menos das pessoas. Está com a ideia fechada. Você entendeu o que o autor quis dizer. Então, já não é mais subordinação. É um período composto por coordenação. Você tem os dois períodos dentro de uma oração só. Então, um homem consola-se mais ou menos das pessoas. É uma linguagem até difícil, né? Então, você tem uma oração coordenada assindética. Que perde, eu não vou classificar, porque aí é uma oração adjetiva, nós não trabalhamos. Então, para não confundir vocês, eu poderia ter colocado tudo junto, tá? Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Né? Poderia botar uma oração só. Então, eu vou classificar agora a quinta que eu botei aí. Mais, porém, todavia, no entanto. Porém, falta eu mesmo. Oração coordenada sindética adversativa. Então, olha só, a esta lacuna é tudo. Vocês não esqueçam que vocês têm reticências no final e reticências no início. É sinal que o texto continua, né? Então, eu dei uma sexta oração, porque eu botei o ponto final depois das reticências. Mas, se eu não quisesse colocar, porque eu ditei para vocês, coloquei depois das reticências. Mas tem um verbo ser aí. Agora, eu terei que dar continuidade à oração para poder classificar essa oração, né? Se ela é assindética da primeira ou se ela é principal de outra que venha. A esta lacuna é tudo. Encerrou a ideia, né? Então, um homem consola-se mais ou menos das pessoas, mas falto eu mesmo. Outra oração. A esta lacuna é tudo. Então, você tem aí uma adversativa e eu tenho mais uma assindética. Então, quantas orações eu tenho aí? Eu tenho 6 orações, mas não classifiquei a quarta, porque a quarta eu vou dar como pronome relativo, e oração adjetiva não vou classificar. E classifiquei a primeira de período composto por subordinação condicional, oração subordinada adverbial condicional. Preciso de uma principal para ela, então eu digo vá, que eu vá, né? Presente subjuntivo aí, que eu vá. Então, já é a minha principal, o sujeito está embutido. Aí vem a terceira oração. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas. Já completou a ideia. E já tem um período composto por coordenação. Já é uma oração coordenada assindética. A quarta oração, que seria, no caso, eu pularia a quarta, né? A minha quinta oração, mas eu mesmo, mas falto eu mesmo,
é uma oração coordenada sindética adversativa. E a última oração, eu daria a esta lacuna é tudo. Oração coordenada sindética. Já está com a ideia completa também. Eu tenho ideia completa na sexta, eu tenho a conjunção, já a ideia completa na quinta, eu tenho uma ideia completa na terceira. Então, esse é o período composto por coordenação. Agora, a primeira, a segunda e a quarta é período composto por subordinação. A quarta eu não vou nem mexer, tá? Que é só vocês vão ver ano que vem. Por acaso, né, o autor que me deu essa aqui não colocou ela como oração adjetiva. Por quê? Porque ele já está trabalhando as adverbiais. Mas eu agora, por acaso, eu achei uma adjetiva perdida nas... É subordinada também. Né? Como era só período, eu que resolvi dividir e classificar as orações. Mas ele colocou uma subordinada e adjetiva aí no meio pra gente. Mas aí deixa ela aí, tá? Não vai fazer falta pra gente agora não. Só ano que vem. Então, você tem 2 períodos misturados aí. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Ok? Então, o João Pedro, a única coisa que você precisa saber, com certeza, é quando é período composto por coordenação e quando é período composto por subordinação. Então, quando eu preciso, então você circula primeiro todos os verbos, que nós chamamos de ações. Ou estado, porque você tem 2 tipos de verbos. Verbo significativo, que é de ação, e verbo de estado, que é o de ligação. Então, primeiro você circula todos os verbos. Agora, cada verbo tem que ficar numa oração separada. Você não pode colocar tudo junto. Você só pode deixar ele naquela oração que você está classificando, se caso ele estiver acompanhado de um artigo. Ou de um artigo, ou de um pronome, ou de um numeral, porque ele faz função de substantivo. Aí não é verbo, é substantivo. Chamamos de palavra substantivada. Tá? O verbo saiu da classe gramatical dele e foi ser emprestado a uma outra classe gramatical. Como é o verbo, pode ser o adjetivo, pode ser o advérbio, sendo emprestado a uma outra classe gramatical, que é a classe dos substantivos. Então, é o nosso caso aí. Primeiro circule todos os verbos. Depois divida, não pode ficar 2 verbos ao mesmo tempo, na mesma oração. Aí você vai dividindo onde completa a ideia. A professora não completa a ideia. Então, você está precisando da segunda ideia, para você entender o que você está dizendo que não completa. Aí você tem um período composto por subordinação. Mas se você separou o verbo e completou a ideia, você já não tem mais subordinação. Você tem período composto por coordenação. A mesma coisa, se chegar para um colega, você vai dizer assim, eu estou aqui. Você entendeu o que você quis dizer quando você falou eu estou aqui? É porque você está presente ali naquele momento. Você está presente ali. Então, ele está te vendo ali. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou aqui, como se fosse assim, o outro não está me vendo, né? Muitas vezes está falando de mim e não está me vendo aqui. Então, você diz, eu estou aqui. Todo mundo já entendeu. Você está presente naquele lugar que você falou. Eu estou aqui. Aí eu coloco uma vírgula e coloco, mas todo mundo sabia. Gente, quando eu falei eu estou aqui, marquei minha presença. Eu preciso, mas todo mundo sabia? Não, não preciso. Quando eu botei mais todo mundo sabia, que todos que estavam ali sabiam que eu estava ali presente. Então, mas todo mundo sabia, tanto a segunda oração quanto a primeira, já estão com ideias fechadas. Não precisa mais de nenhuma frase para completar o sentido. Eu inverti a oração. Eu posso dizer assim, todo mundo sabia, mas todo mundo sabia, eu estava ali. Mas todo mundo sabia, vírgula, eu estava ali. Todo mundo sabia, eu estava ali. Eu estava ali, todo mundo sabia.
duas orações. Uma não precisa da outra. Quando eu não preciso de completar a ideia do que eu já estou sabendo, eu tenho um período composto por coordenação. Agora, se você precisa da segunda oração para entender o que eu estou falando, aí eu tenho um período composto por subordinação. Então, João, primeiro é isso que você precisa aprender. Quando ele é composto por coordenação, quando ele é composto por subordinação. Então, quando eu falei, eu sabia, quando eu falei essa oração, que eu falei até de cabeça, eu estou aqui, você já sabe que eu estou aqui. Então, você tem um período composto por coordenação. Porque você não precisa de mais nada para saber onde eu estou. Agora, quando eu acrescentei, vírgula, mas todo mundo sabia, eu usei termo mais, porém, todavia, no entanto, entretanto. Mas todo mundo sabia, porém todo mundo sabia, entretanto todo mundo sabia. Então eu continuo dentro de um período composto por coordenação. Não foi o caso da nossa letra K, do caderno. A letra K tem orações que não precisam da outra. Então você tem um período composto por coordenação ali dentro. Ah, mas a frase seguinte necessita da posterior. Aí já misturou, já tem outro período composto por subordinação. Então, eu posso trabalhar os dois períodos dentro de um período só? Pode. E é o que eu vou encontrar na minha frente? É o que eu vou encontrar. Ou vocês estão pensando que é só vocês, água com açúcar, é que vocês vão né? Eu vou tomar uma água com açúcar. O que é isso? É um assunto fácil. Nem tudo na vida vem moleza, não. Nem fácil, não. As dificuldades da vida vêm para que a gente aprenda a digerir cada uma delas e solucionar cada problema que nós estamos envolvidos. Então, são as dificuldades que fazem a gente crescer, né? Os empecilhos, as dificuldades. Não é você desistindo que vai fazer você crescer. É você insistindo. Eu não aprendi, eu quero aprender. Não aprendi, eu vou aprender. E vai aprender, e vai ver que é muito fácil. Então, quando eu compliquei na letra K, eu não compliquei só para vocês, compliquei para outra turma também. Por quê? Para vocês depararem que não é só período composto por coordenação, classifiquei a oração, acabou. Período composto por subordinação, classifiquei a oração, acabou. Não. Aí você depara ali com dois períodos de um período só. Um período só que eu digo que é o fechamento final de todos os termos. Fechei o período, mas encontrei dois períodos de oração ali dentro. Tanto coordenado quanto subordinado. Então é isso que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar os dois períodos ao mesmo tempo. Mas só posso trabalhar assim, se caso eu analisar minuciosamente cada oração. Se eu não fizer uma classificação, observar e classificá-las minuciosamente, eu vou errar tudo. Eu vou errar, porque tem mais de um período embutido aí dentro. E vocês viram, ainda tinha mais um, né? Tinha uma subordinada adjetiva aí, porque antes dela vem um substantivo, tem pessoas, vem um que fazendo função de pronome relativo. Então, mas essa eu não vou entrar em detalhe, que vocês só vão aprender ano que vem. Mas então eu classifiquei a primeira, a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. Ou vocês acham que vocês vão encontrar água com açúcar no vestibular, no ensino médio, numa prova de jovem aprendiz, num concurso para emprego? Ou vocês estão pensando que vocês vão encontrar água com açúcar? Não vão, não. Vocês vão encontrar isso aí, ó. Tudo misturado. E cai orações? Cai. É o que mais cai, orações, figuras, interpretação de texto, né? Cai verbos, mas na transitividade, né? Dos verbos, trabalhando a transitividade dentro de texto. Isso tudo é assunto que nós aprendemos, já aprendemos lá no 7º,
viemos para o 8º, não podemos esquecer os mínimos detalhes. Nada que a gente está aprendendo agora. Tá? Eu vou preparar mais um exercício para vocês, João. Mais um exercício complicado, assim, de orações para vocês. Tá? Eu vou montar mais um exercício, que eu montei uma aula de acento indicador da crase, que vocês vão ter que entrar em matéria nova, não tem como, mas eu vou montar mais um exercício para a gente fazer, vocês fazerem em aula mesmo, fazer e tirar as dúvidas, né? Vai fazendo, vai perguntando, vai fazendo, vai perguntando. Te garanto, vamos classificar essas orações agora, te garanto que a Ana também encontrou dificuldade nessa oração. Então, vamos colocar aqui, ó, na letra K. Ana encontrou muito. Hã? Ana encontrou muito. Ana encontrou muito, né? Então, vamos colocar na letra K, período composto por, vou botar o que vem primeiro, tá? Subordinação e coordenação, mas eu vou botar a palavra período para vocês não ficarem confusos. E período composto por coordenação. Pronto. E engoliu o A de coordenação. Coordenação. Pronto. Agora, primeira oração. Oração subordinada adverbial condicional. Vamos ver se é uma condição? Se só me faltassem os outros. Vá, caso só me falte os outros, né? Então, quer dizer, eu estou mandando você ir para algum lugar que os outros não vão me faltar, só se me faltarem, caso me falte. Então, eu tenho uma condicional e tenho segunda oração, sujeito embutido. Segunda oração. O que é isso? Segunda oração. Ainda que eu vou dar uma... Segunda oração, vou dar a oração principal. Tem que ter uma principal, não tem como fugir. Principal, segunda oração. Agora eu não acabei não, tá? Vou botar uma barra. Vou para a terceira oração. Uma oração coordenada. Lembram? É porque eu não peguei vocês no 7º, né? Nem no 6º. Porque eu sempre aviso no 7º, quando eu pego função sintática, eu digo assim, olha só, o que é objeto direto para um termo anteriormente dito é sujeito para o termo posterior. Ih, professor, só enrolou tudo, hein? O que é objeto direto para um verbo pode ser sujeito para o verbo seguinte. E assim funcionam as orações. O que ela é para um, pode ser para outro, de outra classificação. Então, o que nós temos aqui, a terceira oração, é a oração coordenada. Aí eu tenho aqui a sintética. A quarta eu não vou colocar. Eu posso colocar ela como oração toda, tá? Eu posso colocar um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, para classificar uma oração só, já que aí a gente não está trabalhando as adjetivas. Aí eu fico com 5 orações só, tá? Mas eu já deixei ela separada. E a quarta oração não vou colocar, eu vou colocar a quinta como quarta, tá? Eu posso jogar outra, não é só. Eu vou colocar... Mas falta eu mesmo. É oração coordenada, sindética, já estou atrasada, adversativa.
E a última oração, vou também trabalhar com oração coordenada assindética. Pronto, que ficou vago, aí essa lacuna é tudo. Ok? A quarta, eu só tirei uma aí, porque a quarta eu deixei junto com a terceira, para não ficar tudo. E a quinta eu não botei, né? É oração coordenada assindética, a quinta, tá? Aí esta lacuna é tudo. Agora eu tenho que dar aula na outra turma. Presta atenção no que eu vou falar. Na quarta-feira eu vou trazer uma bateria de exercícios só de orações para vocês. E a gente depois tem que entrar em matéria nova, não podemos fugir, tá? Posso deixar o exercício para vocês tentarem em casa e tirar a dúvida na aula, ou fazer aqui em sala com vocês e tirar a dúvida com vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser.